Olá a todos! Nossa, já tem muita gente. Oi! Vocês foram mais rápidos que eu dessa vez. Estava escrevendo aqui ainda o nome da live. E aí, gente? Quanto tempo, hein? A última live que eu fiz foi logo no comecinho da quarentena, falando de brincadeiras para fazer com crianças em casa, né? Porque foi o momento em que a gente foi obrigado foi obrigado não, a gente continua em casa, né? Mas a gente teve as férias antecipadas, pegou a gente de surpresa, ninguém sabia o que fazer com a criançada em casa. E agora tem muita gente me pedindo dica de jogos para aulas online. Agora a gente já tá mais ou menos habituado, né? Acredito, com as tecnologias mais básicas, assim, para as aulas online, para quem tá dando aula ao vivo, né? Esses jogos aqui são mais para quem tá dando aula ao vivo, mas nada impede vocês que estão gravando a aula de adaptarem, tá? E fazerem esses desafios. Vocês não vão ter a interação imediata com o aluno, mas vocês podem propor essas brincadeiras, esses jogos, esses desafios. Então tudo aqui é útil para vocês, é só adaptar. Para quem não me conhece, sou Beatriz, moro no Rio, sou professora há cerca de 10 anos, eu tenho 27 anos, eu comecei a dar aula com 17. Eu sou professora de inglês, trabalho na cultura inglesa aqui do Rio. E que mais? Tem um ano que eu tô com o Bilingue aqui no Instagram. E as lives que eu costumo fazer são para todas as disciplinas, ok? Mas o meu público mais cativo é a galera de inglês, que já me conhece dos rolês por aí. E deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Hello, deixa eu ver quem. Gente, tem muita gente já. Vou dar oi pra todo mundo de uma vez só, tá? Que já tem muito comentário. Tô vendo alguns rostos conhecidos aqui, tô vendo bastante gente nova também. Cultura, sim, cultura. Cultura inglesa, aqui do Rio. Então vamos começar? Vamos começar porque eu tenho a tendência a falar mais do que o Instagram me permite. Não tô mais no IBEU, Arthur, já tem um tempinho. Depois a gente bota o papo em dia. Aí, vamos lá. Então, vou começar e lembrando que a live fica salva. Agora o Instagram tá com uma nova função de salvar a live direto pro IGTV. Então, eu queria que vocês comentassem se vocês preferem que a live fique salva no IGTV ou nos stories mesmo, 24 horas, e depois eu boto pro YouTube, como eu costumava fazer, ok? Então vão botando aí o que vocês preferem. De qualquer maneira, a live será salva, será baixada, então quem não conseguir assistir, ou caso a conexão de vocês caiam, pode ficar tranquilo que depois vocês conseguem assistir, tá? Eu não sei o que tá acontecendo ao mesmo tempo hoje também, então acho que muita gente deve estar vendo, acho que é a Capital Inicial, né, que tem hoje. Então, daqui a pouco o povo deve ir pra Globo e vai me abandonar. Então vamos começar. Eu vou fazer a mesma dinâmica que eu fiz da última vez, que eu vou trocar a tela para vocês poderem ver o meu computador, ok? Então, me digam aí se vocês estão conseguindo ler, assim, se tá muito ruim, muito distante, muito... Eu botei esse filtro bonitinho aqui, mas me diz se atrapalha também, tá? Que qualquer coisa a gente tira. Vamos lá, vou botar aqui só pra vocês verem um exemplo. Essa é minha colinha, tá? Das ideias que eu vou dar. Isso aqui vocês não precisam ler, não. É a colinha pra mim mesmo. E aí, conforme eu for mostrando as coisas pra vocês, eu vou abrindo aqui as abas, ok? Então, se vocês não conseguirem ler, eu sei que tem um delay nos comentários pra mim. Eu não consigo ler imediatamente o que chega pra, né, o que vocês falam. Mas assim que eu ver qualquer coisa, eu modifico aqui, tá? O filtro, ele tá cortando uma partezinha, mas não é a parte principal. O meio, que é o que vocês precisam ver, tá embaçado? Peraí, então. Vamos alterar aqui, então, as coisas. Vou passar pro... Vou tirar, então. É porque eu vou falar de filtros hoje também. Vou aproveitar, deixa aí falar de filtros, que é uma das brincadeiras que a gente pode fazer. Vou deixar esse aqui, então, tá? Esse aqui me dá uma como é que chama? Uma bronzeada, gosto dele. Então vamos continuar. Agora acho que deve estar dando pra ver direitinho, né? Fala aí pra mim. O resto é a luz e a câmera mesmo, gente. Aí eu já não consigo mais melhorar, tá? Mas qualquer coisa, vocês sabem que
tudo que eu falo em live eu mando por escrito na newsletter, tá? Então quem não é inscrito ainda, eu sei que eu tô sumida um tempo, como eu falei, tudo isso pegou todo mundo de surpresa, inclusive eu, então também demorei um tempo pra me acostumar com essa nova realidade, mas pretendo voltar com a newsletter mensal agora, tá? Então agora a newsletter vai ser mensal para eu conseguir garantir um conteúdo de qualidade pra vocês. E aí tudo que a gente for fazendo durante os dias, durante as semanas, eu vou compilar nessa newsletter mensal, inclusive o conteúdo dessa live com os links que eu mencionar aqui, ok? Quem tiver pressa e quiser imediatamente, já pode me mandar um direct depois da live e eu já mando o link. Quem não quiser esperar a newsletter, ok? Então já pode falar comigo depois eu vou mencionar tudo aqui, vocês podem botar nos comentários também que me ajuda. Digitar o nome do que eu for falando aqui pra galera que não conhece e depois, se quiserem trocar uma ideia por direct, podem falar comigo, ok? Gente, não dá pra aproximar mais do que isso, por quê? Porque o meu celular tá no tripé, e pra eu poder ficar com as mãos livres, e o notebook, ele tá num nível um pouquinho acima, eu botei ele um pouquinho mais alto pra poder pegar a minha cara e o computador na mesma altura, né? Então não tem como aproximar porque o notebook tem o teclado na frente, e aí a tela fica um pouquinho pra trás mesmo, mas eu fiz assim da última vez e deu certo. Quando eu salvar esse vídeo, vocês podem aproximar também tela, essas coisas, ok? E o mais importante aqui é o que eu vou falar, não necessariamente a tela, tá? A tela é mais pra vocês verem na prática, mas como eu vou mandar os links, vocês podem abrir depois e explorar em casa, ok? Então vamos continuar porque tem muita dica, ó. Tem bastante coisa aqui pra falar com vocês. A primeira parte são os jogos sem tecnologia, jogos que não dependem de nenhuma tecnologia. E a segunda parte são jogos com tecnologias que são simples e gratuitas, ok? Então eu tentei focar em tecnologias bem básicas, assim, sites simples ou então aplicativos simples, nada que você precise fazer um curso pra entender como é que funciona. Ok? Então a primeira coisa que eu quero falar são as brincadeiras, os jogos sem nenhuma tecnologia. E o primeiro é um jogo que eu não sei se eu inventei, se já existia isso, só sei que eu tive essa ideia e aí eu falei, vou tentar. E deu certo. E os alunos curtiram. É um jogo que eu chamo de jogo da câmera. Como não tem muita coisa que a gente consegue fazer nas aulas online, até porque cada um usa uma plataforma de aula online diferente, né? No meu caso, eu tô usando o Google Meet por causa daquela situação toda com o Zoom, foi proibido, não sei o que, foi vetado. E aí a gente tá usando o Google Meet, tá dando super certo, ele atende às nossas necessidades. E aí com criança pequena, eu tava sentindo falta de brincadeiras pra animar, pra aquecer as aulas, né? E também aproveitando a deixa para treinar vocabulário, no meu caso de inglês, para treinar, né, o conteúdo que eles estão aprendendo. Então é o seguinte, isso eu fiz na Páscoa. Primeiro eu ensinei um vocabulário para eles de Páscoa, coelho, todas essas coisas em inglês, né? Cenoura, coelho, caça aos ovos, etc. E chocolate. E aí a gente foi fazendo mímica daquele vocabulário. Então coelho eles foram fazendo assim, ou então assim, né? Eles que foram me dizendo como era. Eu deixei eles escolherem as mímicas. Então, coelho, alguém faz um coelho. Aí fez assim, caça aos ovos, né? Aí fez assim, cenoura. Aí a gente pegou um lápis ou uma canetinha laranja, fingiu que tava comendo, né? E aí quando chegou chocolate não tem mímica, né? Não tem como você fazer chocolate. Você pode até fazer uma barra de chocolate, fingir que tá comendo, mas ia ficar um pouco parecido com cenoura, a não ser que a gente trocasse a cor né, em vez de fazer com o laranja, fazer com o marrom, mas acaba que na câmera pode não fazer muita diferença a cor, né? Pode não ficar muito visível. E aí eu tive essa ideia, eu falei, quando a gente falar chocolate, todo mundo tem que desligar a câmera, ou botar o dedão na frente assim, né? Porque a criança pequena, às vezes, ela nem sabe onde que clica pra desligar a câmera, e pode acabar saindo da ligação, pode, enfim, causar algum problema por causa disso. Então, pode botar o dedo assim pra tampar a câmera, não precisa nem encostar pra não sujar, né, a câmera em si, só pra tampar você. E aí a gente fez essa brincadeira. Então, um de cada vez ia
falando as palavras na ordem que quisesse e a gente tinha que imitar o que ele estava falando. Então, por exemplo, coelho, aí a gente ficou no coelho. Cenoura, e a gente fazendo a cenoura. Chocolate, quando falava chocolate a gente tinha que botar o dedão ou desligar a câmera, os mais fluentes digitais ali já conseguindo desligar a câmera. Podiam desligar a câmera, né? E aí a gente fez essa brincadeira, foi super legal. E eles queriam fazer isso toda a aula. Aí eu continuei com essa coisa do chocolate por 2 aulas. Toda vez que eu falava chocolate, em algum momento da aula, mesmo não sendo mais Páscoa, eles sabiam que tinha que desligar a câmera. Então, uma forma também de você ver se eles estão prestando atenção, ver se eles estão acompanhando, trazer uma dinâmica, assim, uma quebra, né, de ritmo pra aula, que foi interessante. Dá pra fazer a mesma brincadeira com sons. Isso é uma coisa que eu trago do storytelling, né? Que quem faz teatro, isso é muito frequente em peças. E quando alguém fala vaca, aí toda a plateia tem que fazer mu. Então isso é uma coisa que você pode ir fazendo com eles durante a aula. Uma palavra-chave que quando você falar essa palavra em qualquer momento da aula, eles precisam... Então isso automaticamente aumenta a atenção que eles estão em você, porque eles vão ficar ali naquela ansiedade pra ver se você vai falar, e você tem que falar pelo menos uma vez na aula, senão é sacanagem com eles. Então escolhe uma palavra que você lembre também, que seja uma coisa que talvez você acabe falando durante a aula mesmo, uma palavra que você costuma falar, ou uma palavra do vocabulário que você tá dando, que você sabe que vai falar durante a aula algumas vezes, né? Então toda aula você pode escolher uma palavra. E aí essa brincadeira de desligar a câmera ou então de fazer um som é uma coisa que eu bolei aí nesse contexto de aula online que não existia no presencial. Ai, Carol, linda! Gente, tem tanta gente nova aqui. É muito legal isso. Então esse é o jogo da câmera, que eu intitulei assim, tá? Pode ser o jogo da câmera, pode ser o jogo do som, ok? Segundo é o favorito das crianças, elas querem fazer isso mesmo sem você mandar. Então, pra que elas saibam a hora de fazer, é legal você estipular ou toda a aula, ou talvez toda a aula perca a graça, né? Mas aula sim, aula não. No meu caso, aula 2 vezes na semana, a maioria das aulas, né, de curso de inglês são 2 vezes na semana. Caça ao tesouro. Eles adoram isso. É uma coisa que a gente não pode deixar passar. Se a gente tá com essa situação agora de tá todo mundo em casa, por que não tirar vantagem do que eles têm em casa para trazer para aula, né? Então, caça ao tesouro. Você pode montar antes charadas, né? Ou então a descrição de objetos. Eles podem montar isso antes da aula. Você pode fazer isso ser um projeto também, até para acostumar eles com de certa forma, né? Uma sala de aula invertida, em que eles sabem que eles têm essa tarefa para toda semana, ou toda quarta-feira. Se a aula é segunda e quarta, a gente vai fazer toda quarta. Se a aula é todo dia, a gente vai fazer toda sexta, que é um dia mais livre, não sei. E aí eles sabem que naquele dia que você delimitar, eles têm que preparar charadas ou descrições de algum objeto para os outros procurarem em casa. Então é legal que você não tenha a preparação, eles é que vão preparar, e fica real, porque eles vão pensar em objetos que os demais tenham que ter em casa. Então eles têm que pensar nisso também. Você pode aproveitar, se você for professor de língua, para trabalhar vocabulário, né? Essa descrição desse objeto vai ter bastante conteúdo aí para você dar feedback, né? Na escrita, na descrição, na fala, na pronúncia, enfim. Então, tem um exemplo que eu quero mostrar para vocês, que eu tirei de um dos meus sites favoritos nessas brincadeiras para criança, que é o Tempo Junto, ok? Para quem não conhece, é o Tempo Junto. E esse é o artigo Brincadeiras Rápidas e Econômicas para fazer em casa. Aí eu peguei várias brincadeiras daqui. Tem algumas coisas que a gente não consegue fazer à distância, que seria para família fazer com a criança em casa, né? Não o professor, porque pela tela a gente não consegue fazer, né, essa interação física. E aí eles têm simplesmente um template com várias, assim, uma coleção de pistas para caça ao tesouro. Então você preenche aqui seu nome, seu e-mail e baixa. Isso tá lá no Tempo Junto. Template, se vocês pesquisarem coleção de pistas, tá aqui no link, ó, coleção de pistas. Ou então
Tempo junto, caça ao tesouro. Se alguém puder botar aí nos comentários para me ajudar, tá? Tempo junto, caça ao tesouro. Tempo junto, coleção de pistas, ok? Isso é gratuito, você baixa. E aí você também se cadastra no Tempo Junto e vai receber várias dicas maravilhosas, todas focadas em atividades de brincadeiras né, saudáveis para crianças, para você fazer como família e também como professor, ok? Então eles têm aqui, ó, onde costumo levar o material escolar. Aí eles têm que achar o objeto, no caso, mochila. Você que é professor de línguas, você pode baixar essas dicas e aí você não tem o trabalho de inventar, você só vai ter o trabalho de traduzir, né? Que muitas vezes pode ser mais fácil do que você ter que ter a ideia dos objetos, ok? Olha, alguém já botou até o link aí, gente, maravilhoso. Então, isso aqui tá lá no site do Tempo Junto, é gratuito. E aí, quem for fazendo, se vocês forem fazer em inglês ou na língua que você ensina, que se vocês quiserem me mandar para compartilhar para todo mundo aqui, eu vou ter o maior prazer. E aí a gente vai se ajudando, vai fazendo essa grande coletânea de atividades já prontas, sem preparação. Ou vocês podem fazer dessa forma que eu falei, bota para os alunos criarem as pistas. Que aí é legal, também desenvolve uma outra habilidade aí para eles, uma outra habilidade lógica aí para eles, não só de procurar os objetos, mas também de criar as pistas. E aí a cada rodada, a cada dia, um deles é que vai ser o narrador, né, da brincadeira. Inclusive você pode participar, eu acho que eles vão gostar de botar você para correr pela sua casa, professor também encontrando os objetos. Acho que é uma boa inversão de papéis, pode trazer bons frutos aí também com eles, ok? Então, a nossa terceira brincadeira para hoje é uma brincadeira super simples que talvez na sala de aula normal a gente já tenha ou enjoado ou até esquece que ela existe porque é tão velha, tão simples. É a brincadeira do I Spy, né? Em português, eu espio. Então, como a gente está vendo eles pela câmera, e aí voltando no que eu falei da caça ao tesouro, é uma coisa que eles querem fazer e eles vão fazer sem a gente mandar. Eles vão começar a pegar coisas para mostrar, eles fazem isso toda a aula, eles querem mostrar tudo que tem em casa. Então, melhor é a gente estipular um momento da aula em que a gente vai fazer isso. Fica tranquilo, Joãozinho, a gente vai fazer isso nesse momento. Então, você evita de ficar a aula inteira mostrando coisas pela casa, porque ele sabe, ele confia que vai ter esse momento na aula. Então, você pode pedir para eles sentarem em algum lugar da casa que tem bastante coisa atrás, né? Porque muitas vezes eles estão onde, sei lá, tem uma parede só, ou então a janela, né? E aí não tem nada. Então você pode combinar isso com antecedência, talvez, com os pais, né? Ou com eles, para eles sentarem no quarto de forma que dê para ver os objetos atrás, as coisas atrás, ou peguem coisas antes da aula e deixem atrás ou deixem na mesa, e aí na hora da aula eles podem entrar pelo celular e botar a câmera invertida para poder mostrar o que tem na mesa. Enfim, aí você faz da forma que a sua realidade permitir. E aí um deles, ou você, tem que dizer: eu vejo, eu espio uma coisa branca, peluda, com 4 patas. Aí é o gato do aluno que está sentado lá atrás. Então, você vai fazendo essa brincadeira e aí eles se sentem importantes, eles se sentem em casa, porque aquele lugar se torna valorizado, aquele lugar se torna mais familiar para ele. E os outros também mostram as coisas que tem e tira essa ansiedade deles de mostrar as coisas durante a aula, porque eles sabem que vai ter um momento para isso. De quebra, você trabalha vocabulário, trabalha descrição de objetos, né? E independente de ser professor de língua ou não, você tá trazendo, isso pode ser uma brincadeira de quebra-gelo, pode ser um warmer, uma coisa no início da aula, para aquecer e também trazer esse senso de comunidade para eles, de saberem que as casas, os lugares onde eles estão sendo notados, são importantes, podem contribuir para a aula também, ok? Você pode brincar disso com criança, com adolescente, até com adulto, gente. Dependendo da turma, se for uma turma que topa, que não acha essas brincadeiras bobas, eu sou dessas. Boto os adultos para brincar e brinco junto, porque a gente precisa muito. As aulas, para mim, nesse momento de quarentena, estão sendo o meu escape, assim, da realidade. Porque é um momento, às vezes, é o único momento do dia que a gente vê gente, né?
pessoas, familiares, e sente que tá fazendo alguma diferença na rotina, na vida dessas pessoas. Então, assim, eu me divirto, eu me jogo mesmo. Eu proponho, às vezes, a brincadeira, eu me divirto mais do que eles. Chega no final da aula, eu tô super gargalhando e eles estão me olhando assim, ó. Principalmente adolescente. Então, vale a pena tentar. A quarta brincadeira, já estamos na quarta, hoje eu tô conseguindo ir rápido. Mas fala pra mim se tá fazendo sentido, se eu não tô correndo que nem louca também, tá? Deixa eu só beber aqui um gole do meu café antes que esfrie. Já esfriou. Mas tudo bem. Gincana das profissões. Muitas dessas ideias aqui eu já falei, eu peguei lá do Tempo Junto, tá? Do site Tempo Junto. Gincana das profissões. Para professor de língua, isso é maravilhoso. Aquela aula que você está ensinando as profissões, ou então revisando as profissões, ou simplesmente como um quebra-gelo, como eu falei. Você vai dizer uma profissão e eles vão ter que sair correndo pela casa para encontrar 3 coisas, 3 objetos que aquela profissão utiliza. Então, se você falar, vamos no fácil, chefe de cozinha, é óbvio que eles vão na cozinha, vão te trazer um garfo, um fouet, uma panela, alguma coisa assim, né? O que tiver mais perto, cuidado com faca, tá? Vamos ter cuidado com faca, até para os pais não reclamarem da gente estar promovendo essa bagunça em casa, até porque muitas vezes, enquanto os alunos estão tendo aula, os pais estão tendo reunião, estão trabalhando, então às vezes fica uma gritaria, né? Então, toma cuidado também com essas brincadeiras. Profissão arquiteto, e aí eles vão pegar régua, lápis, papel, sei lá, caderno, alguma coisa assim, entendeu? E aí você pode ser bem criativo, jardineiro, sei lá, não sei, gente, vai inventar da cabeça de vocês, tá? As profissões, e pode trazer adereços também para vestir, trabalhar com roupas, né? Se você estiver trabalhando roupas, você pode trazer essa temática das profissões para trabalhar as roupas, as cores, talvez, do uniforme. Então, bombeiro, eles têm que pegar uma peça de roupa vermelha em casa, e a sua criatividade é que vai ser o limite. Então, gincana das profissões, ok? Quinta dica, truques de mágica. Gente, truques de mágica simples. Eu não sei nenhum truque de mágica, tá? Então, não se preocupem. Eu não tô propondo que vocês aprendam truques de mágica. Vocês podem fazer com que eles tragam esses truques. Então, você avisa, olha, na próxima aula, vocês precisam aprender um truque de mágica para trazer, para mostrar pra gente. E aí, eles vão ter esse dever de casa, eles vão se empenhar, eles vão gostar, eles vão se divertir. E eles vão tratar isso como um desafio também, uma coisa, um show de talentos, né? E você pode encontrar um site ou um vídeo do YouTube que tenha esse material pra eles. Também não deixa eles sozinhos nessa. Não fala assim, se vira, vocês que lutem, aprende um truque de mágica que eu não sei, né? Então também temos que ser coerentes. Manda um material pra eles, pra ver onde tem. Né, vídeos do YouTube, tem um monte, tem vídeos com crianças fazendo, então é uma coisa próxima deles, não precisa ser algo que eles não vão ter em casa, nem enfim. Então aqueles truques de tirar a moeda de trás da orelha, passar a moeda pelos dedos, ou tirar um objeto de dentro de alguma coisa. E aí o mais legal é que como a gente não tá ao vivo, é mais fácil você fazer uma ilusão pela câmera, porque assim, se eu pegar uma coisa daqui, ó, vocês não estão vendo o que tem aqui. Então é mais fácil de eu fingir que tem alguma coisa aqui que não tem, é mais fácil de a gente fazer esses truques, porque a câmera acaba sendo também um aliado nesse momento, né? E aí talvez eles se sintam mais vitoriosos, porque vão conseguir fazer uma coisa que talvez ao vivo fosse mais difícil de fazer essa ilusão. Então eles podem ter os objetos aqui com eles na mesa e você não tá vendo, né? Então é mais fácil de fazer. O que mais? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, gente. Vocês são muito fofos. Caça ao tesouro funciona com um adolescente de 15, 16 anos? Super funciona. Tudo vai depender também da complexidade que você fizer. As perguntas, né? As charadas. As descrições do que eles têm que buscar. E, cara, pode ser coisas simples, por exemplo, um objeto que você amava quando você era criança. E eles vão ter que procurar pela casa. Adolescente consegue fazer isso. A criança não, porque ela ainda é criança. Então, pro adolescente e pro adulto, isso se torna possível. Qual era o seu objeto? Você tem alguma memória de infância na sua casa? E aí, você nem sabe, talvez, o poder que você tá tendo de trazer aquele objeto
para aquela pessoa, naquele momento, depois da aula, vai estar com aquele objeto ali, pode trazer milhões de lembranças maravilhosas e proporcionar um momento em família depois da aula que você nem tinha intenção de trazer, mas pode acabar trazendo, né? Então, não se limitem, tá? Brincadeiras e jogos não se limitem só a crianças, ok? Foi tão legal pegar meus alunos de calças curtas fazendo uma caça ao tesouro. Eles não esperavam e ficaram extremamente engajados. É isso aí. Se a gente fizer também toda a aula, fica chato, né? Por isso que a minha intenção aqui é dar 500 milhões de ideias para vocês terem um cardápio completo e escolherem de acordo com o que vocês tiverem tempo, ou tiverem material, ou tiverem a fim de fazer. Porque se a gente também só tiver uma coisa para fazer toda a aula, ou se a gente também quiser enfiar todas essas brincadeiras em uma aula só, pelo amor de Deus, né? Não vamos queimar o nosso cardápio. Deixa ali na geladeira as coisas para você trazer, tirar da cartola na hora certa, ok? Que mais? E muitas dessas coisas, gente, não se limitam ao ambiente online, não. Na verdade, eu acho que nenhuma aqui. A única que talvez seja o jogo de desligar a câmera, né? Que eu falei lá no início. Que no presencial você vai ter que dar uma outra cara, né? Uma outra versão aí para essa brincadeira. Mas de resto, são brincadeiras normais que você pode fazer quando acabar essa loucura de quarentena também, ok? Então, truques de mágica simples. Vamos para nossa sexta sugestão de brincadeiras de jogos aí para fazer nas suas aulas online. Também nessa mesma linha do truque de mágica ou da caça ao tesouro, de você trazer eles pro protagonismo mesmo, em que eles é que vão inventar, vão trazer, vão pesquisar. Então, esse tipo de metodologia ativa deles teria o trabalho de pesquisar, de inventar, autonomia também para escolher o que eles vão querer fazer, que é experimentos científicos. Você pode mostrar e eles só reproduzem em casa, isso é uma possibilidade. Tem vários experimentos científicos super fáceis de fazer com coisas que você tem em casa, tá? O mais fácil que eu posso falar para vocês aqui agora é o do leite com as cores, que também pode ser feito com água e giz, que muita gente fez aí no início da quarentena. Pode ser que você não tenha feito e ainda vale fazer, não tá tarde demais. Que é o do vírus, vou falar do início, tá? Você pega um recipiente com água ou leite, e aí você pode botar ou pinguinhos de corante, ou se você quiser fazer com a temática do vírus, do coronavírus, você pode pegar giz, se você tiver giz em casa, e dar uma raladinha nele, dar uma polvilhada nele, ok? Tem que ser uma coisa que não dissolva. Então, não sei se o giz normal, acho que na verdade tem que ser o giz de cera. Me corrijam se eu estiver errada. Então, você pega lá o giz de cera, aí pega aqueles cotoquinhos que você tem em casa, que já não servem mais pra pintar, né? Que vão pro lixo. Pega aqueles cotoquinhos, rala eles e polvilha nesse recipiente com água. Aí vai ter ali como se fossem os bichinhos. Ah, dá pra fazer com pimenta também. Meu único problema com pimenta é a criança botar o dedo na boca, ok? E os pais reclamarem, porque você não vai estar fazendo junto, então você não tem como impedir essa criança de botar esse dedo na boca. Então cuidado com a pimenta, tá? Se for com gente mais velha, ok. Se for com criança pequena, não aconselho a pimenta. O giz de cera também tem o risco da criança botar o dedo e botar na boca? Tem. Mas eu acho que é menos pior, né? Porque vai ter gosto ruim, sei lá, vai ficar com dente colorido, mas não vai arder a boca. Então, depois você vai molhar o dedinho da criança, vai botar o dedo da criança na água. Quer dizer, a criança vai botar o dedo, você não vai estar com ela, né? Vai instruir ela a botar o dedo nessa água cheia dos bichinhos de giz e vai ver que quando ela tirar o dedo, os bichinhos vão ter grudado no dedo dela. Então, mostrando essa analogia da mão suja, da mão contaminada. E aí depois ela vai molhar o dedo em detergente ou sabonete líquido que ela tiver em casa. Com esse dedo molhado de detergente, pode ser só a pontinha do dedo, gente. Não precisa nem ensaboar o dedo todo, não. Com o dedo com detergente ou sabão líquido, ela vai botar de volta no recipiente lá com o giz, né? Com os bichinhos. E vai ver que eles vão espalhar pelo prato e não vão pro dedo dela. Pelo contrário, eles fogem. Ele faz esse movimento para longe. Então, aí você mostra quão importante é a gente lavar a mão com sabão, né?
Então esse foi um experimento muito feito quando começou o coronavírus, a quarentena e tudo, que ainda está em tempo de fazer. E dá pra fazer com leite e corante também, só pra ver as cores dançando e fazer aquele efeito marmorizado, assim, sem essa temática do vírus. Então, se você já tiver feito a do vírus e quiser fazer de novo o mesmo experimento, faz com o leite e o corante. Ah, eles não têm corante em casa. Gente, eu acho que dá pra fazer até com coloral. Eu acho que dá pra fazer até com maquiagem, assim, vamos ser criativo. Às vezes a mãe tem aquela sombra em casa que já tá... A mãe ou o pai, né, gente? Não vamos limitar os gêneros aqui. Aquela sombra em casa que já tá velha, que já tá fora da validade, sei lá. Eu vou testar em casa, eu acho que talvez até com esmalte dê pra fazer. Vamos ser criativo. Vamos ser criativo. E aí fazer da mesma forma com o detergente, o dedinho, ou então um cotonete, e ele vai ver que vai espalhar, assim, vai pra longe, faz esse efeito da reação da gordura. Se eu não me engano, a reação é a gordura. Eu não sou professora de ciências, pelo amor de Deus, posso estar falando muita besteira aqui. Mas se eu não me engano, a reação é a gordura do leite ou da água, sei lá, e o desengordurante que tem no detergente ou no sabão que faz esse efeito de ir pra longe. Eu acho que é isso. Quando eu fiz isso da primeira vez, alguém me disse que era isso. Não sei se funciona com leite desnatado, não sei, nunca fiz. Então... eu fiz normal, eu acho que esse é o efeito. Se você quiser explicar, né? Se você for professor de ciências, aí você vai saber explicar na verdade. Então, e aí, trazendo essa temática do STEAM, do STEM, né? Que são essa junção da ciência, da matemática, da tecnologia, da engenharia, da arte, para qualquer outra disciplina, tem um infinito de possibilidades. Você pode fazer massinha caseira. A mais fácil que eu conheço é creme de cabelo, condicionador de cabelo e maisena. Receita de massinha caseira. Condicionador de cabelo maisena, ok? Muito possível que seus alunos tenham isso em casa. Se eles não tiverem naquele momento, as pessoas estão indo ao mercado, elas têm que ir ao mercado. Então, da próxima vez, você pode combinar com os pais, para que da próxima vez que eles tenham que ir ao mercado, pelo amor de Deus, ninguém vai sair na rua só para isso, né? Mas se eles tiverem que ir ou pedir delivery, enfim, para adquirirem esses ingredientes. Creme de cabelo, condicionador de cabelo, uma coisa que sempre se compra mesmo. E talvez o mais diferente aí seja o amido de milho, maisena, né? Eu falo maisena, não sei nem se vocês falam maisena onde vocês moram. É amido de milho, tá? E aí faz uma massinha meio nuvem. É super legal essa massinha. Tem várias experiências que vocês podem fazer no YouTube. Se vocês quiserem outras dicas, podem falar comigo. Não sou professora de ciências, mas eu já fiz projetos dessa temática com experiências científicas para crianças, que também pode fazer com adolescentes, também pode fazer com adulto, pode fazer com que os adultos tragam esses experimentos. Às vezes você tem alunos de profissões que podem te ensinar coisas, né? Podem explicar o porquê dessas reações, dessas coisas. Não subestimem os alunos de vocês. E é interessante também, se os pais, né, se os familiares quiserem participar das aulas, eles podem também trazer o conhecimento que eles têm da profissão deles para propor alguma coisa, para ensinar alguma coisa. Então, esse é um momento único que a gente nunca teve da família conectada. Eu tô tentando manter um relacionamento muito próximo com os familiares, coisa que na correria do dia a dia na aula presencial não é tão próximo assim. É engraçado que a gente tá longe e, pelo menos na minha experiência, isso tá aproximando até de uma maneira meio desesperada as pessoas, assim, de precisarem desse contato mais próximo, porque os pais não têm ideia de como estão sendo as aulas, do que eles precisam fazer para que os alunos possam assistir às aulas. Então, tô recebendo muito mais contato dos pais do que eu recebia antes, e aí a gente pode aproveitar também para trazer eles cada vez mais perto, né, da experiência de aprendizagem que a gente proporciona para os alunos, né? Ok. Tá, próxima brincadeira é a mais velha da face da Terra, a estátua. Não esqueçam que essa brincadeira existe, tá? Nesse momento de aulas online, ela é útil, ela é possível de ser feita. Então, jogo da estátua, mais velho que isso, nem sei se tem.
É, então você pode botar a música no. Se você não sabe compartilhar o áudio com eles, você pode botar no seu celular, perto do seu fone, e aí eles escutam, dá certo, ok? Não peça para que eles botem a música, porque aí vai ficar tudo fora de sincronia. E se você quiser que eles façam o papel de DJ, né? Então eles é que teriam que botar uma música e pausar na hora. Para todo mundo poder ouvir essa música, eu acho que essa é a forma mais fácil. Botar num celular perto do fone de ouvido. Então o aluno tá lá com o fone dele, com o microfone, ou o próprio som do computador, né? O microfone embutido que tem no notebook, na maioria dos notebooks tem. Ele teria que aproximar esse som. Só que aí tem que tomar cuidado se for aluno pequeno, assim, que não sabe como fazer, porque pode dar eco, tá? Pode dar eco no som, pode dar retorno no som, ou pode dar zumbido, pode dar microfonia. Então, nessa brincadeira da estátua, se for com criança pequena, o ideal é que você é que bote o som, não passe essa responsabilidade para eles, a não ser que já seja a terceira, quarta, quinta vez que você faz e já sabe que eles sabem fazer essa coisa do som, né, de botar o som para todo mundo, aí você pode permitir que eles façam, ok? Mas você fazendo, dá super certo. Estátua no início da aula, e aí tem que falar uma fruta, tem que falar um animal, tem que falar alguma coisa, você pode incrementar da forma que você quiser. Acrescentando aí movimento, gente. Vamos movimentar essas crianças e vamos se movimentar também. Eu fico com dor nas costas, meu pé tá parecendo um pão de queijo, de tanto que a gente fica sentado e a circulação não tá circulando. Então vamos trazer também propostas que tragam movimento para as aulas, por uma questão de saúde mesmo, ok? Aí vou falar de mais uma brincadeira que eu amo, que eu conheci agora recentemente nas redes sociais. E aí, professor é uma bosta, né? Porque a gente tá fazendo qualquer coisa. A gente tá vendo um filme, a gente tá ouvindo música, a gente tá, sei lá, fazendo qualquer coisa. A gente pensa, dá pra usar isso em aula. A gente tá no cinema, caraca, dá pra usar esse filme em aula, dá pra usar essa analogia em aula. Eu tô assistindo uma série agora maravilhosa, que daqui a pouco eu vou fazer uma live pra falar sobre ela. Porque a gente precisa conversar sobre essa série, de verdade, vocês não estão entendendo. Então, a brincadeira agora eu vou trocar a tela aqui para vocês poderem ver. A brincadeira arruine um filme com uma palavra. E aí, isso tá na internet, tá no Twitter. Eu acho que começou com Jimmy Fallon, tá? Corrijam-me se eu estiver errada. E aí você tem que arruinar um filme. Você pode fazer com música, você pode fazer com série, você pode fazer com jogo, com livro, com o que você quiser, tá? Com banda, com marca, com artista, enfim, com o que você quiser. Arruine, estrague o nome dessa banda, desse filme, dessa marca com uma palavra ou com uma letra. Dependendo da dificuldade, você pode fazer a troca de letra também. Então, em vez de Finding Nemo's, ficou Finding Nemo's Body. Né? E aí aqui tem várias ideias, várias não próprias para crianças, muitas delas. Então, a ideia, esse aqui para adulto é maravilhoso. Eu vi isso no Facebook esses dias e, gente, eu não dormi de tanto que eu queria dar sugestão. Eu fiquei a noite inteira mandando sugestão, no caso era com banda, e eu fiquei a noite inteira pensando em nomes de banda que eu poderia estragar, botando uma letra, trocando uma letra ou trocando uma palavra. E essa brincadeira é maravilhosa, você pode manter essa brincadeira, se eles não quiserem parar, como foi o meu caso. O ruim dessas brincadeiras muito boas é que a gente não consegue fazer eles pararem também, acaba ficando a aula inteira com essas, a gente às vezes não quer parar, né, e não consegue dar o conteúdo. Então, ou você deixa pro final da aula, tá? Ou você bota esse desafio num Padlet, pode ser no WhatsApp, se você tiver grupo do WhatsApp com os alunos, enfim. E aí continuar por ali, ok? Usa as redes sociais para isso, usa o próprio, se forem adolescentes, se forem adultos, as próprias redes sociais deles também,
para propor essa brincadeira para os seguidores deles, para eles brincarem isso com a família, enfim. E aí você não quebra, não tem aquele momento de, acabou, gente, me desculpa, mas eu vou ter que cortar vocês. Então você pode continuar isso também, porque isso é uma brincadeira real que tá acontecendo nesse momento, ok? Esses que eu tô vendo aqui são de janeiro, mas eu vi muita gente, pelo menos na minha bolha de amigos, fazendo isso agora. Eu acho que nessa quarentena a galera tá voltando muitas brincadeiras aí, tá inventando muita coisa, né, pra tirar o ócio também. Então fica aí mais essa dica. E aí nessa ideia de brincadeiras com de frases ou de palavras, eu tenho aqui o meu kit. Que agora eu vou fazer o publi sem patrocínio, tá? O meu publi pobre, que é o sem patrocínio, que eu não tô ganhando nada com isso. Que são esses joguinhos caixinha da editora Matrix. E eles já eram úteis, muito, muito úteis antes. Mas agora nessa quarentena, meu Deus, eles estão sendo muito, muito úteis. Mais ainda. Então eu vou mostrar um deles aqui pra vocês, que é o primeiro. Responda tudo cantando uma música. Editora Matrix, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Deve estar espelhado, né? Deve estar ao contrário. Editora Matrix, ok? Se alguém puder botar aí nos comentários pra mim. Então, esse primeiro responda tudo cantando uma música. A ideia desses joguinhos da Editora Matrix são brincadeiras que você pode fazer em casa com a sua família ou brincadeiras que a gente, como professor, pode aproveitar para fazer em sala de aula também. Eles são em português e eu adapto todos eles para o inglês para eu poder usar em sala de aula. Só que muitos deles, como os próximos que eu vou mostrar aqui para vocês, eles são só imagens. Então vocês não precisam adaptar nada, ok? E aí fica super fácil. Então esse primeiro, responda tudo cantando uma música, você tem cards dentro da caixinha. E aí você pega, são perguntas, e eles têm que responder essa pergunta cantando uma música. Então, um exemplo. Como é o lugar em que você vive? Se você for professor de língua, você traduz essa pergunta para sua língua, né, para a língua que você ensina, e aí eles têm que responder usando uma música, cantando uma música. Pode ser o nome da música, ou pode ser um trecho da música, pode ser, enfim, cantar ou só escrever no chat da plataforma que você usa, né? Então, como é o lugar em que você vive? Valendo, fala aí pra mim. Vou dar um minutinho pra vocês jogarem comigo aqui agora ao vivo. Como é o lugar que você vive? Responda cantando uma música. Vai. Eu vou participar também, deixa eu pensar. Tem House of the Rising Sun. Já minha sugestão, minha contribuição. The House of the Rising Sun é a minha. Só não vou cantar aqui nesse momento, porque para isso eu tenho um outro Instagram. Aí, era uma casa muito engraçada, tá aparecendo pra mim agora, tá, gente? Tem esse delayzinho aí. Welcome to the Jungle, amei, amei. Wonderful World, amei. Don't Stop Me Now, curti. Então, gente, e aí é legal porque essa brincadeira adulto vai amar. E adolescente vai trazer todo um repertório musical que muitas vezes você não conhece, né? Eles vão trazer o que eles conhecem, a geração deles. Os adultos já vão trazer outra coisa. Com criança dá pra brincar se você é o professor que traz muita música pra sala de aula, que é o meu caso, né? Com inglês, eu tenho muita musiquinha o tempo inteiro. Super Simple Songs, The Singing Walrus, esses canais no YouTube, eles conhecem muitas músicas, então eles têm um repertório de músicas em inglês para participar de uma brincadeira dessa. Se não for o seu caso, você faz só com um adolescente, com um adulto, ok? Dá pra você adaptar essa brincadeira. Em vez de você fazer perguntas, você pode pedir para eles completarem uma frase, né, com uma música, com um trecho de uma música, enfim. Ou interpretarem a letra e a gente tem que adivinhar qual é a música, né? Tem várias brincadeiras dessas que a gente já conhece. Próxima brincadeira. Qual onde está o absurdo? Esse aqui. É uma outra caixinha também da editora Matrix. Eu tô me sentindo a blogueira botando a mão atrás assim pra focar. Onde está o absurdo? Isso aqui dá pra vocês fazerem sem precisar das caixinhas, tá, gente? Vocês pegam... Gente, é publi pobre, tô falando. Eu não tô ganhando nada com isso, então também não precisa comprar o negócio. Vocês podem pesquisar fotos no Google, tá? E dá pra jogar se você preparar esse material. Então, qual é a ideia? São
são imagens com alguma coisa estranha, com alguma coisa diferente, esquisita. E eles têm que explicar o que tá errado ou por que que aquilo tá daquele jeito. Então você pode trabalhar aqui, é o que eu mais gosto, com contação de histórias aqui, com criação de histórias, né, com storytelling. E eles têm que inventar uma história para explicar por que que isso aqui aconteceu, então qual foi a causa, né, relação de causa e consequência da narrativa aqui dessa situação. Você pode usar isso daqui também para fazer paralelo com filmes, com livros. Então, obviamente, quando a gente vê isso aqui, a gente pensa logo em uma professora muito maluquinha. Aqui é fácil de inventar uma história, né? O gato pulou para comer o peixe e ficou preso dentro do aquário. Então aqui o cara tá lendo de cabeça para baixo. Você pode dizer que ele é o Homem-Aranha, sei lá, qualquer coisa do tipo. Então é interessante porque é imprevisível, você não sabe o que eles vão inventar, não tem certo ou errado, mas se você quiser adaptar, você pode fazer uma versão correta e ver se eles vão acertar qual é essa versão, né? Então, essas caixinhas, gente, se eu não me engano, estão em torno de R$35 cada joguinho desse. E chegou muito rápido aqui em casa. Eu comprei antes da quarentena, claro, não sei como é que tá a velocidade agora dos serviços, mas não é caro e não é importado, não é demorado, então é uma coisa que eu acho que pode valer a pena investir, ok? Próxima caixinha da editora Matrix que eu vou mostrar pra vocês é coloque em ordem, coloque na ordem, tá? Isso são coisas que eu comprei no intuito de jogar com storytelling, mas vocês não precisam fazer com storytelling se vocês não quiserem. Então, qual é a brincadeira aqui? Você pode fazer com imagens do Google, como eu falei, ok? Não precisa ter a caixinha se você não quiser. São 4 imagens e as histórias vêm numeradas. Então, história 7, aí tem 4 imagens da história 7. E aí eles têm que botar em ordem a história, ok? Então, vou mostrar uma de cada vez aqui pra vocês. Não tá na ordem, tá? Então, eles teriam que botar na ordem que eles acham que é a correta. Você pode fazer isso usando o Jamboard, você pode fazer isso usando várias plataformas aí de manipulação de imagem, que eles mesmos possam arrastar essas imagens, ou então você projeta a sua tela e você vai arrastando a imagem pra cá ou pra lá, botando uma na frente da outra, de acordo com a ordem que eles falarem pra você, ok? E mais uma vez, não tem ordem certa, mas você pode fazer uma ordem para eles, para ver se eles acertam a ordem que você botou, ok? E aí eles têm que contar a história. Então o coelho, deixa eu ver se eu consigo fazer esse aqui. O coelho tava com frio, vou fazer assim, ó. Essa pra mim seria a primeira. O coelho tava com frio e aí ele resolveu fazer uma fogueira. Resolveu fazer uma fogueira, mas ele tava muito longe, ele resolveu chegar mais perto, porque a fogueira ficou muito pequenininha, ele é um coelho muito grande, então ele resolveu chegar mais perto, aí ele ouviu um barulho, se distraiu, e nisso que ele se distraiu, o rabinho dele pegou fogo. Fim da história, ok? Então, vai da criatividade de cada um deles, e se você é professor de língua, você aproveita esse momento para treinar absolutamente tudo que você quiser. Tanto na correção ou só na prática, na fluência mesmo. Talvez não seja um momento que você acha que precisa corrigi-los, para também não quebrar aí o processo criativo deles. Mas só de estar incentivando a oralidade, a criatividade, a gente já está fazendo muita coisa, né? Já tem bastante benefício. E o último que eu queria mostrar pra vocês, na verdade tem mais um que eu não estou encontrando, eu acho que ficou no meu armário do trabalho. Então, eu vou botar pra vocês no computador aqui, mas não vou ter pra mostrar, ok? Então esse aqui é o penúltimo, jogos teatrais. Cara, esse aqui é grosso, olha a diferença dele pro outro, ó. Esse aqui é bem grosso, esse aqui tem muita coisa. Eu amo qualquer dinâmica de improviso, de teatro, de drama,
Tudo isso tem tudo a ver com a nossa profissão, né? Principalmente para quem trabalha com língua. Então eu separei aqui algumas ideias para vocês, mas tem 100 exercícios. Tem 100 exercícios, dá para passar a quarentena inteira jogando isso aqui. O último jogo é coloque na ordem, tá? Para quem tá me perguntando, coloque na ordem, ok? Então peguei 3 ideias aqui para mostrar para vocês dos jogos teatrais. Essa ideia aqui eu peguei da maravilhosa Dani Andrade, da Companhia Paulista de Teatro Bilíngue. Quem quiser procurar, seguir, ela tem dicas muito, muito legais para o ensino de inglês. E juntando com o teatro, né? Então vamos lá. Primeira ideia aqui é: o professor conversa com a turma e ninguém pode falar as palavras não e por quê. Quem falar qualquer uma dessas palavras é eliminado. Então, não e por quê. Você pode adaptar isso para qualquer palavra que você quiser. Então, a ideia é que eles tenham 2, 3 palavras proibidas durante a aula. E aí é um desafio para você tirar aquele vocabulário que está enraizado e você substituir por um vocabulário mais avançado que você quer fazer essa troca, né? Ou então simplesmente como um quebra-gelo, enfim. Para qualquer disciplina aí. Então essa é uma das ideias. Próxima ideia. Vendedor. O professor entrega ao ator um objeto para ser vendido. E quem estiver assistindo... para ser vendido a quem estiver assistindo. O ator deve convencer a todos que o objeto é bom e por que todos deveriam comprá-lo. Exemplo, chinelo. Aí ele vai falar das cores, dos tecidos, onde comprar, quanto custa, descontos, tamanhos, ou ele pode inclusive inventar um superpoder. Esse chinelo te leva no tempo, ou esse chinelo te faz voar, esse chinelo te faz andar na água, em cima da água, né? Enfim, e aí vai da criatividade deles também. Então, super interessante, e aí a gente vê bastante narrativa envolvida, por isso que eu amo teatro, storytelling, língua, tem tudo a ver, né? E a terceira ideia que eu trouxe para mostrar para vocês dos jogos teatrais é: onde você está? Um ator vai ao palco e faz uma cena sem falar nada, utilizando 3 objetos invisíveis. Através das suas ações, os outros devem adivinhar o local onde ele está. Por exemplo, o ator entra, senta no sofá, então ele vai sentar no vento, tá? Fingindo como se fosse um sofá, pega o controle remoto imaginário e ele vai ligar a TV enquanto come pipoca. E eles têm que adivinhar onde essa pessoa tá, o lugar. Então, no caso, seria sala. Você tá em casa, tá na sala, ou tá no cinema. Se você tira o controle remoto, você pode, né, só a pipoca e o assento no cinema. Então, eles vão fazendo assim, e não precisa de absolutamente nada, porque vai ser tudo imaginário, só precisa da criatividade deles. Eles vão fazer ali uma cena e eles têm que adivinhar onde eles estão. E aí você pode fazer com países, ou você pode fazer com momentos históricos, você pode fazer com, né, professor de história pode fazer com momentos históricos do que você tá, do conteúdo que você está ensinando. Professores de biologia podem fazer com habitats, né, com lugares, né? Professor de geografia pode fazer com países, e aí vai dar ideia, e o professor de língua aproveita tudo, porque a gente tem esse benefício da multidisciplina, né, dentro da língua. Vamos lá. E acabou, né? Acabaram os meus joguinhos. Ah, não, tem o último, que é o que eu não tô aqui, mas porque eu devo ter esquecido no trabalho, mas eu vou mostrar aqui pra vocês no computador, que é o Qual é a Pergunta? Editora Matrix. Deixa eu botar aqui pra vocês. Esse aqui, ó. Qual é a pergunta? Esse é um jogo com a Turma da Mônica. Gente, eu amo, eu sou apaixonada. Ó, R$35, qual é a pergunta? E aí é o seguinte, são só imagens. Todas as cenas têm um ponto de interrogação e eles têm que dizer qual é a pergunta que os personagens estão fazendo naquela cena. E aí vai da imaginação deles também, pode ser qualquer pergunta. Então, nessa primeira cena aqui, que o pai da Magali tá lendo pra ela dormir, a pergunta poderia ser: gostou da história? Ou está pronta para dormir? Quer que eu conte mais uma? Quer um copo d'água? Sei lá, qualquer coisa. Eles podem inventar o que eles quiserem, desde que faça sentido com a cena, né? E aí você vai trabalhando
na língua a construção de perguntas no tempo verbal que você está trabalhando ou em qualquer tempo verbal. Você pode delimitar que as perguntas têm que ser no passado, que as perguntas têm que ser no presente, o que você quiser. E outras disciplinas podem usar com os conteúdos que estão ensinando. Você pode fazer isso com imagens do Google, tá? Não precisa também adquirir essa caixinha aqui, se vocês não quiserem. Eu gosto de coisas prontas, de soluções prontas, por isso que eu comprei, mas dá pra você fazer pegando imagens do Google, e aí você pode selecionar muito mais personalizado, de acordo com o que você está trabalhando, de acordo com a sua disciplina, se você não for professor de língua, né? E aí fica mais personalizado, mais interessante para eles. Então, essas foram as dicas de brincadeiras sem uso de tecnologia para vocês. Agora, eu não sei quanto tempo eu tenho, mas eu vou tentar correr para mostrar algumas ideias de sites, de plataformas que vocês podem usar que são fáceis e gratuitas, ok? Então, vou virar minha tela aqui para vocês de novo. Esse aqui é o Escola Games. Deixa eu tirar a musiquinha aqui. Esse aqui, deixa eu mostrar aqui em cima pra vocês, é o Escola Games, escolagames.com.br. E aí eu selecionei um joguinho aqui pra vocês verem, que é o jogo das frutas. Esse tem jogos pra todas as disciplinas, tá? Então vou botar no fácil, e aí é o seguinte, eles têm que montar, eles vão arrastando, eles têm que montar esse quebra-cabeça aqui das frutas. Quando ele acerta, o som tá desligado, ele fala qual é o nome da fruta. E aqui no maisinho ele diz quais são os benefícios daquela fruta para o nosso organismo. Então é interessante, né, para educação infantil, para ensino fundamental, para professor de ciências, para trabalhar com nutrição, e para quem é professor de língua pode ficar sem som, porque ele fala em português e você mesmo fala em inglês para eles. E aí essa parte aqui dos benefícios pode traduzir, enfim, eles podem pesquisar. Então esse é um exemplo de joguinho super fácil que eles podem jogar ao vivo com você, ou que você pode mandar para casa para eles jogarem em casa. Um outro exemplo do Escola Games, agora em inglês, é o Animals. Aqui ele tem que selecionar qual é o animal indicado, ok? Pela palavra. Sorry. Peraí. Ai, gente, tô louca. Eu tava lendo gigante. Então, ele vai selecionar o animal e aí, quando ele faz 3, depois ele tem um quebra-cabeça. Então, tem 2 modalidades esse jogo, tem 2 fases, né? A fase 1 é a múltipla escolha e a fase 2 é o quebra-cabeça. Olha lá. Agora, vamos montar um quebra-cabeça divertido. Aí ele vai montando aqui o resultado final e tem o nome do animal aqui em cima. Então, um joguinho super, super fácil. Deixa eu mostrar a interface dele aqui pra vocês. Você seleciona lá em cima se você quer fácil, médio ou difícil. E aí, ó, tem um monte de jogo aqui para todas as disciplinas, ok? Então, é um site muito rico, escolagames.com.br. O segundo site que eu quero mostrar para vocês é o Flippity. Não sei se vocês conhecem. Aqui você monta jogos com de várias formas, de vários estilos. Um dos meus preferidos é esse aqui, que é o Caça ao Tesouro. Eu vou escolher uma demonstração aqui para mostrar para vocês, tá? Um que já tá pronto. Ele tem esses locks, né? Esses cadeados, e você pode transformar isso também naqueles jogos de escapar do quarto, né? Escape room, essas coisas. E aí aqui tem charadas. Então, o que tem chaves, mas não tem trancas, tem espaço, mas não tem quarto, você pode entrar, mas não pode sair. Aí tem uma dica, se você quiser botar. Tá aqui a dica. A dica, na verdade, é a resposta, né, gente? No caso, a resposta é teclado do computador. E aí, pronto, ele destravou o primeiro cadeado, volta e vai destravando todos. Então, você pode criar esse jogo de acordo com o que você está trabalhando com eles, entendeu? Então, é um site bem simples também de criar os seus próprios jogos, ok? E ele tem uma função muito interessante, que é você transformar
qualquer Google Spreadsheet num set de flashcards para jogar esses jogos. Mas se você não quer usar o Google Spreadsheet, você pode fazer sem isso. Então tem aqui no meio essa opção, sem Spreadsheet, e aí você faz sem precisar do Google, tá? Do Google Spreadsheet. Então tem bingo, tem caça-palavras, enfim. Esse aqui é o Flippity, ok? Próxima sugestão. Olha, até que eu tô conseguindo falar de tudo, hein? Caiu, gente. O Instagram me cortou. Eu nem vi que o tempo já tava acabando. Gente, voltando. O Instagram me cortou porque a gente já passou de 1 hora e eu não vi. Tava tão animada aqui que eu nem vi que ele já tava na contagem regressiva e eu realmente passou completamente despercebido. Então vamos continuar. Deixa eu só esperar. Foi só eu falar que caiu. Eu tava esperando aquele aviso começar a aparecer aqui do tempo, mas como eu tava olhando pra tela do meu computador, eu não tava olhando pra tela do celular. Aí eu não vi que o negócio já tava acabando. Então, deixa eu acenar pra vocês aqui. Oi, todo mundo de volta. Vamos continuar mais um pouquinho só, porque eu não quero tomar muito tempo de vocês, tá? Até porque daqui a pouco, 8h30, tem live na salinha de idiomas, gente. Corre lá depois, 8h30, salinha de idiomas, @salinha de idiomas, vai ter Priscila Vicente falando sobre transtornos de aprendizagem, parte 2. Ela já falou de dislexia e TDAH e hoje ela vai falar de autismo e síndrome de Down. Muito, muito importante, é um assunto que a gente tem pouquíssimo treinamento e ela é uma profissional super, super capacitada para falar: ah, a live da salinha foi cancelada? Mentira! Então fica aí só o meu amor mesmo. Mentira, gente, porque, poxa, eu amo, sou apaixonada, todo domingo eu tô lá e eu botei a minha live para 7 horas justamente pra gente não sobrepor a live da salinha, mas não é por isso que eu vou ficar aqui mais 1 hora também, tá, gente? Vamos só mais o restante das dicas e depois eu abro pra vocês também fazerem perguntas, tá? Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa. Então vamos continuar. Então a gente tava aqui no Educandy. Eu falo Educandy, eu não sei se é Educandi, não faço ideia. Eu falo Educandy, educandy.com, ok? Deve ser, né? E aí aqui, coisa mais fácil do mundo também, tá? Caça-palavras, como que é isso em português? Jogo da velha, a pessoa que a chavinha das línguas não tá virando aqui, gente, hoje é domingo. Palavras cruzadas, forca, jogo da memória, múltipla escolha, aqui é de relacionar, né, os pares e anagramas. Então tem todos esses exemplos aqui. Tem atividades já prontas para você usar e você pode criar a própria também. Então ele é bem simples, você cria uma conta, você vai aqui, né, cria sua primeira atividade e aí depois, para eles jogarem, eles vão botar aqui em cima o código da atividade. Você vai passar para eles o código, tanto na aula ao vivo quanto na aula gravada. Você pode deixar o vídeo com o código para eles verem como joga e para eles poderem jogar depois em casa. Então vou botar um exemplo aqui para vocês, tá? Vou botar aqui um caça-palavras que é fácil. E ele é bem bonitinho, ele tem uma interface bem amigável, sabe? É uma coisa que eu acho que eles vão achar atraente. Óbvio que não precisa ser tão grande, tá? Você pode fazer um pouquinho menor. Esse aqui é de instrumentos musicais. Então, aqui do lado tem as palavras que você tem que procurar e aí eles vão clicando. E aí, quando acerta, ele valida, fica verdinho, tá? Então, é isso. Aqui você tem as palavras, aqui você tem as letras e aqui em cima você pode voltar, se você quiser voltar do início, ok? E aí ele mudou tudo de lugar, não tá mais ali o clarinete onde tava antes. Já tá em outro lugar, nem sei onde tá agora. Aqui você liga a música, né? Enfim. Então ele é super simples, tá? E aqui eu tô jogando sem precisar fazer login.
porque essa é uma atividade que já tinha como exemplo, né? Sample Activities, como modelo aqui, tá? Mas aí você criando a sua, eles entram pelo código aqui em cima, ok? Então, Educandy. Ele conta o tempo, mas eu acho que o tempo é só para saber quanto tempo você levou, não para te impedir de fazer. Eu acho que ele não tem um limite. Eu acho que é para saber em quanto tempo você terminou. E aí você pode fazer essa competição com eles. Enfim, eu não sou a favor, mas você pode fazer para ver quem consegue fazer mais rápido, quem leva menos tempo, enfim, essas coisas. Ah, achei o clarinete aqui, ó. Então é isso, ok? Educandy tem vários jogos, você cria da forma que você quiser. Pode criar em português, pode criar em inglês. Ele é um site em inglês, tá, gente? Mas vocês podem fazer, já que vocês vão criar, vocês podem criar na língua que vocês quiserem. O Flippity também tem Word Scrabble, Word Search. Então tem várias opções aí para fazer a mesma coisa. Às vezes, mesmo sendo o mesmo jogo, só de ser um site diferente, eles já acham que é novidade, já fica com uma outra cara, ok? Mais uma dica. Esse aqui é o Smart Learning Suite. Isso aqui é parte de quem conhece o Smart Notebook, quem usa o Smart Notebook como quadro branco, conhece já o nome. Só que essa parte é uma plataforma online deles, ok? Que você cria o seu perfil de professor, cria a sua turma, então a gente tem aqui, né, o ID da turma, e aí você cria as atividades. Conforme você cria atividades, se você passar para eles o ID da turma, eles conseguem ver todas as atividades. E se você passar para eles o link da atividade em si, eles conseguem acessar só aquela atividade também. Então você cria essa atividade e depois você pode passar o link para eles jogarem em casa ou para eles jogarem com você na aula ao vivo, enfim. Então, voltando aqui para o nome. Esse é o Smart Learning Suite. Deixa eu chegar mais perto aqui para vocês verem. Smart Learning Suite, ok? Gratuito, você faz o seu cadastro, ok? Então, vou mostrar um exemplo aqui de um jogo que eu fiz para ensinar as roupas e as estações para minha turma de pequenos. Esse é um jogo no estilo categoria. Eu botei aqui, você tem que botar as imagens, ele não tem um banco de imagens, você tem que botar as imagens do seu computador, ok? Para fazer isso, o que eu fiz? Eu peguei do próprio livro que eles usam e eu utilizei essa ferramenta de captura que tem no computador, ó. Ferramenta de captura. E aí eu tirei um print de um pedacinho do livro, tá? Para poder pegar as próprias imagens do livro com eles, para não precisar pegar do Google, mas tanto faz, ok? E aí eles vão, você pode fazer para eles ou você pode passar o link para eles fazerem em casa ou com você na aula ao vivo, ok? E aí eles vão arrastar de acordo com a estação que aquela roupa se adequa. Então, aqui aqui verão e primavera, né? E aqui desse lado, inverno e outono, ok? Então, esse é um joguinho bem simples que eu fiz com eles. Aqui nessa estrelinha, você tem essa opção de pegar um aleatório. Antes de você começar a jogar, eu gosto de fazer isso aqui. Por item, eu quero randomizar por item, para lembrar, para eles me dizerem qual é o vocabulário. Então, antes deles só categorizarem ali de acordo com as estações, eu pego um por um e vou lembrando o nome. Então, aqui funciona como flashcard, né? Ok? E aí, a gente vai revisando o vocabulário. Então, ele tem essa opção aqui na estrelinha. Ok? Tem outras coisas aqui também, tem um limite de tempo, aqui tem a opção como se fosse competição, ok? Eu não gosto, mas tem essa opção. E esse randomizer aqui é o que eu mostrei pra vocês, que vai pegando um por um pra falar qual é o nome, enfim. Então, depois que eu jogo com eles em sala, eu passo o link pra eles jogarem em casa. Então, tem aqui a opção Share Link. E aí eu mando
o link de acesso para eles jogarem em casa com a família. Para isso, eles precisam... eles vão precisar entrar, ok? Tem que sign in. Então tá escrito aqui, signed in students. Eles precisam entrar com login e senha. Então é uma coisa que eu precisei avisar para os pais para criar uma conta, mas vale a pena porque depois que eles têm a conta, eles vão entrar quantas vezes eles quiserem para jogar todos os jogos que você criar aqui para eles, ok? Então essa é uma opção de quem já conhece, para quem já usa o Smart Notebook, mas não precisa ser usuário do quadro, ok? São coisas separadas. O próprio quadro, para quem já usa, sabe que tem aqui nessa opção aqui do cantinho exemplos de atividades. Então, a gente tem aqui nesses exemplos, peraí, aqui. A gente tem aqui algumas, não é aqui não, aqui. Tem alguns exemplos aqui de atividades também nesse mesmo estilo, ó. Por exemplo, o que eu acabei de mostrar pra vocês é uma atividade de sorting, que já tem aqui pronto e você pode só editar de acordo com o vocabulário que você tá dando. Então, aqui carnes e aqui frutas e vegetais, e eles vão arrastando e vai categorizando, ok? Então, ele tem tanto dentro do quadro quanto aquela opção online. A diferença é que a opção online você consegue mandar o link para os pais para eles poderem jogar em casa. A opção no quadro, não, tá? Então, por isso que eu gosto mais dessa opção online aqui, tá? Da mesma forma, você tem, para quem usa o Active Inspire, que também é um outro programa de quadro. Então, para quem não conhece, é ótimo que já tá conhecendo outras coisas aí, tá? Isso aqui é um quadro, ok? Que esse é o que eu uso, é um dos que eu acho melhor. Você pode escrever em cima da tela, e aí eu uso isso com compartilhamento de tela, na modalidade tela inteira. Você tem que compartilhar a tela inteira, não pode compartilhar só uma janela com eles, tá? Tem que compartilhar a tela do seu computador toda, e aí você bota ele por cima, anotações aqui de área de trabalho, essa opçãozinha aqui, e escreve por cima do texto, escreve por cima da atividade que eles estão fazendo, desenha em cima da câmera deles. Eu faço chifrinho, faço bigode, faço brincos ou com a cara deles, e eles gostam bastante. Então, para quem usa o Active Inspire, pode ser que nunca tenha percebido que aqui em cima tem esse foguetinho. Esse foguetinho, para quem tá me pedindo o nome, Active Inspire. Ah, é minha mãe. Oi, mãe! Oi, mãe! Demorou, mas entrou, hein? Aqui em cima tem esse foguete. Nesse foguetinho, ele abre essa opção de atividades. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ó, atividades. Aqui, você cria vários tipos de jogos. Ó, categorizar, palavras cruzadas, flashcards, diagramas, correspondência, memória, sequenciamento, linha de tempo, diagrama de Venn e pesquisa de palavras. E aí você pode criar, vou botar aqui no pesquisa de palavras, por exemplo. Você pode criar usando as palavras que você quiser, no idioma que você quiser. Aí você bota a cor, bota o fundo da atividade, da forma que você quiser, e eles jogam. Mas da mesma forma que o outro quadro, esse também é só para usar no quadro. Você não tem como mandar para eles o link, tá? O que você tem como fazer é mandar o arquivo para eles abrirem em casa, mas eles têm que instalar o quadro no computador deles. É uma coisa que para mim não é necessária, né? Eu acho que faz muito sentido. Esses são jogos que eu jogo em aula, tá? E aí, para quem dá aula gravada, para quem grava videoaula, talvez já não seja uma opção, né? É mais para quem dá aula ao vivo mesmo. E no caso do jogo da memória, por exemplo, você pode fazer com palavra e imagem, ok? Então, imagem ou texto. E aí, eles jogam com você na aula, ok? Essas opções aqui não são remotas, você não tem como dar o mouse para eles controlarem. Tudo vai ser você que vai clicar, você que vai arrastar, você que vai manipular. Mas é interessante você criar essas atividades para trabalhar com o conteúdo que você está dando, junto com o próprio programa do quadro. Então, não é uma coisa que você precisa ter mais uma coisa além do quadro que você já usa. Então, para quem já usa o Active Inspire,
essa é uma opção que tava ali escondidinha lá em cima no foguetinho, ok? Já acabei dando spoiler aqui que a minha próxima dica é o Gartic. Gartic é um joguinho de desenhar. Ele tem essa opção aqui que é o Gartic.io. Esse você não precisa de conta, você não precisa entrar com login e senha. Você bota na hora o seu nick, o idioma que você quer jogar, então olha que legal, porque você pode jogar em qualquer idioma, e o seu avatarzinho, você escolhe aqui na hora e entra numa sala de desenho. Então eu vou escolher uma de exemplo aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver uma que não esteja cheia, porque tem muitos aqui que já estão cheias. Não, essa tá cheia. Objetos. Vamos entrar ao vivo aqui na sala de desenho, hein? A pessoa tá desenhando e você tem que adivinhar. O que que é isso? Eu acho que é carteira. Vamos ver. Carteira. Ai, droga. Perdi. A resposta era carteira. Não deu tempo, mas estava certo. Então é assim que funciona. Uma pessoa desenha. Essa pessoa pode ser você, tá? Pode ser a sua vez. E você tem que desenhar e os demais têm que acertar. E aí, o que você pode fazer? Eles podem criar uma sala, ou você pode criar uma sala, em que todos eles vão entrar nessa sala e jogar juntos. Cada um do seu computador, tá? Ou você pode jogar com eles compartilhando a sua tela, e aí só você é que manipula, e eles só dão as sugestões de resposta pelo microfone ou pelo chat. Eu acho que isso é um livro. É, acertei! E aí é isso, você vai fazendo pontos, aqui vai ficando o seu score, aqui do lado. Vai chegar uma hora que vai ser a nossa vez de desenhar e eu não quero estar aqui, então eu vou sair antes dessa hora pra vocês não verem eu pagando esse mico, tá? Mas você também pode criar a sua própria sala, inclusive você pode criar uma sala fechada, pra que ninguém fora da turma entre. Mas eu acho legal a experiência de jogar com pessoas do mundo, pessoas desconhecidas também, é interessante, né? Dá pra baixar o aplicativo, tá? Tem aqui em cima e eles podem criar conta, como eu falei, pra que você possa controlar, por exemplo, que nenhum deles bote um nick aqui que seja ofensivo. Então você mesmo pode criar as contas pra eles e passar pros pais de uma forma mais controlada, ok? Então, Gartic super interessante, mas nada impede que você jogue essa brincadeira do desenho direto no seu quadro, ok? Mas aí é você que vai desenhar, não eles. Então, para você fazer com que eles desenhem, se eles não tiverem como entrar na aula pelo celular, por exemplo, e aí desenhar no papel, e aí filmar e você ver, é uma opção ao vivo para você jogar com eles. É o Gartic. Ok? Eu acho que essa era a minha última dica. Deixa eu ver aqui minha colinha. Ah, não, falta uma. Essa eu vou pagar um pouquinho de mico. Voltando aqui. Vocês lembram daquela... Deixa eu ver só o que vocês estão falando nos comentários rapidinho. Dá pra botar as palavras? Não. As categorias, pelo que eu saiba, gente, me corrijam se eu estiver errada. As categorias já tem o seu set de... Ah, não, se você criar a sala que você diz, aí sim, se você criar, você consegue definir quais são as palavras, ok? Mas aí você que tem que criar. Não dá pra jogar nessas que já estão prontas, ok? Essas que já estão prontas, tá? Voltando então aqui, minha última dica. Lembram daquela brincadeira de quem sou eu? De você botar na sua testa, né, uma palavra ou um personagem ou alguma coisa do tipo. E aí você tem que fazer perguntas de sim ou não pra tentar adivinhar quem é a pessoa que você é. Quem você é, no caso, né? Que tem no filme Bastardos Inglórios, que eles botam aqui na testa com a carta. É brincadeira bem antiga essa. Como a gente tá pela câmera na aula online... Você vai ver o que está escrito na sua testa, então não dá para jogar. A versão adaptada para aula online seria, ao invés de você fazer perguntas de sim ou não, ou eles te darem dicas, e aí vai falar todo mundo ao mesmo tempo, para você adivinhar quem você vai escolher um personagem, ou sortear, né, de alguma forma, um personagem, e você vai ver, e eles não. Então você sabe, por exemplo, que você é o Bob Esponja, tá? Você é o Bob Esponja, tô tentando pensar de alguém no universo das crianças que eles conheçam. Você é o Bob Esponja.
Eles não sabem disso. Eles é que têm que fazer perguntas de sim ou não para adivinhar quem você é. E aí você consegue que os microfones ou o chat sejam utilizados de forma mais organizada para não falar todo mundo ao mesmo tempo. Então você pode ir nomeando um por um para fazer a pergunta, ou eles podem ir escrevendo no chat, né, sem bagunçar, sem escrever todo mundo ao mesmo tempo também, senão fica impossível de você responder. Tem que ser uma pergunta de cada vez, porque eles só podem perguntar sabendo a resposta da pergunta anterior, porque senão eles podem fazer uma pergunta que não vai mais fazer sentido. Se você já disse que você, por exemplo, não é brasileiro, não faz sentido eles perguntarem se você é o... Fala aí, gente. O Mundo Bita. Não faz mais sentido, porque eles já sabem que você não é brasileiro. Então eles têm que ouvir a pergunta anterior, as perguntas anteriores, para ir montando na cabeça deles quem é essa pessoa, qual é a possibilidade aí de acordo com as perguntas que já foram feitas. Então é uma forma deles entenderem ordem de cada um fazer a pergunta, né? Eles podem até combinar entre si qual é a pergunta que eles vão fazer, uma pergunta inteligente. Então, uma forma também de trabalhar a criação de perguntas aí, críticas. E aí, dessa mesma forma, dá pra gente brincar também de Black Stories. Quem conhece, tem aplicativo para celular, tem o próprio jogo, quem tem em casa, que é um mistério em que eles têm que fazer perguntas para entender o que aconteceu. Então, quem não conhece, é só pesquisar na loja de aplicativos Black Stories, e aí você baixa, é gratuito, aí você lê para eles o mistério, então você digita e projeta na sua tela, e aí eles têm que ir fazendo perguntas. Perguntas críticas, perguntas inteligentes. Eu jogo isso bastante com adulto, é bem legal. Com criança pode ser que seja já um pouco mais difícil, né? Para solucionar um caso, entender o que aconteceu naquela situação, tá? E aí você lê ou então projeta e eles têm que criar essas perguntas e você vai responder sim, não ou não é relevante. Também tem essa opção de resposta, não é relevante, para caso eles façam perguntas que não tem nada a ver, que não vão levar a lugar nenhum, tá? E aí esse é um outro jogo que na verdade nem precisa de tecnologia, se você tiver o joguinho, né? Mas se você quiser baixar o aplicativo, ele é gratuito também, Black Stories. E é isso, gente. Pra quem chegou agora no final, assistam, tá gravada a outra parte, essa daqui também vai ficar gravada. Aí, alguém acabou de falar, tem a versão demo da Galápagos, isso que eu ia falar, muito obrigada por ter me lembrado, porque eu esqueci. A Galápagos e outras produtoras de jogos de tabuleiro, jogos de cartas, estão com muitos jogos gratuitos. Eu vou falar sobre isso no meu próximo post, eu vou fazer um post sobre isso. Tem muitos jogos que estão gratuitos, pra quem não me conhece, eu sou a louca dos jogos de tabuleiro. Tem um monte aqui, tem um monte que eu deixei lá no trabalho e eu tô chateada porque eu queria estar jogando em casa e deixei na sala de aula, tá lá no meu armário. Mas tem vários que estão gratuitos pela Galápagos e pela Paper Games, tem outros que estão gratuitos também, dá pra baixar, imprimir e jogar em casa. Então, não só pra sala de aula, mas também pra jogar em casa com a família, porque a gente merece se divertir, né? Obrigada por quem veio, pra quem tá aqui comigo na segunda parte da live, porque uma hora não foi suficiente. Eu espero que vocês tenham tido bastante ideia pra fazer bastante jogos, bastante brincadeiras em sala de aula. E não falte ideias, não falte opções, versões próprias que vocês façam dessas dicas que eu dei aqui. Compartilhem comigo pra gente, né, ter mais um cardápio mais repleto aí de ideias. E obrigada mais uma vez pra todo mundo que veio, todo mundo que me deu apoio, todo mundo que deu suporte, que ficou aguentando eu falar aqui durante 1h30. Não sei como é que vocês aguentam, que eu falo muito. E não vai ter live da salinha agora, mas a gente pode estender a conversa pelo direct. Quem quiser falar comigo, quem quiser os links, pode falar comigo agora. Porém, vai tudo pela newsletter. Então, se você não é inscrito, se inscreve no link da minha bio, newsletter mensal, com todo esse compilado de dicas que eu dei aqui e mais as próximas coisas que a gente vai falar durante o mês de maio, ok? Beijo, bom restinho de domingo pra vocês, bom início de semana. Me marquem caso vocês façam uso dessas ideias e tirem foto, ou então filmem, me marquem, me mandem pra gente ver tudo isso ganhando vida, tá bom? Beijinho, gente. Tchau.